Fala galera, aqui é o Fred e hoje nós vamos falar sobre um movimento muito comum nos boxes de CrossFit, o temido pistol, ou agachamento unilateral. Então vem comigo! Então, por que o pistol é um exercício muito difícil? Então, eu vou comentar sobre essa dificuldade do pistol, vou falar sobre o trabalho que a perna realiza ao vencer a gravidade para ganhar o movimento, para realizar o movimento, vou falar sobre base de equilíbrio e a relação entre estabilidade e mobilidade no movimento. E no final do vídeo, eu vou oferecer para vocês um bônus. Então fica até o final para conferir o que é, beleza? Então, para início de conversa, a gente precisa entender que o pistol nada mais é do que um agachamento unilateral. O que é isso? É um agachamento com uma base de pernas. Então, qual a ideia? Imagina uma hipótese aqui comigo. Uma pessoa de 80 quilos, ela faz um agachamento com barra com mais 60 quilos. Então, 80 quilos de peso corporal, mais uma carga externa de 60 quilos. O que soma-se 140 quilos nessa brincadeira. Então a pessoa carrega 140 quilos nas duas pernas. Se fosse para a gente distribuir o trabalho de cada perna, seriam 70 quilos distribuídos para cada uma delas, certo? Então vamos transferir isso para o pistol. No pistol não se usa carga externa, somente o peso do próprio corpo. Então essa pessoa pesa 80 quilos. Qual vai ser o trabalho de uma das duas pernas ao realizar o pistol? 80 quilos. Então essa pessoa, ela já começa com uma ideia de pistol negativa, porque lá no bilateral ela não consegue carregar o peso do próprio corpo com uma carga externa. Então quando vem para o pistol, ela vai ter dificuldade com certeza. Quando eu estou em uma base bilateral ou bipodal, eu tenho uma boa base de equilíbrio. Eu tenho dois suportes que formam uma ponta, então é como se fosse esse formato de triângulo. Quando eu tiro um pé do chão, essa base de triângulo, ela se anula, eu não tenho mais uma visão de um triângulo. Então a ideia é que aqui gera instabilidade. E um dos fatores que comprovam isso é um fator anatômico. Então você tem a cabeça do fêmur que entra dentro do acetábulo. Então, quando eu estou em uma posição unilateral, essa base esférica ela fica muito instável, ela fica querendo gerar movimento nos três planos de movimento. Então isso gera uma instabilidade muito grande para a realização do pistol. Com relação ao conceito de mobilidade, se você ainda não conferiu o meu vídeo sobre agachamento bilateral, dá um clique aqui. Então qual é a ideia? O tornozelo e o quadril, eles precisam ter uma boa capacidade de movimento para que o pistol seja executado de maneira eficiente. Então, a tarefa do pistol é aproximar o bumbum do calcanhar. Então, a galera realmente desce muito. E quando essa pessoa não tem mobilidade de tornozelo e quadril, aumenta-se a chance, a tendência dela quebrar a estabilidade para conseguir executar a tarefa que é aproximar o bumbum do calcanhar. Então esse é um ponto muito importante e que a gente tem que conversar bastante sobre isso.
O afundo é um movimento que tem como base as duas pernas. Então a perna de trás ela ajuda no equilíbrio do movimento. Então é um exercício mais fácil de ser feito, justamente porque tem esse apoio da perna de trás. A ideia desse exercício é suspender uma perna, a perna que está atrás, e assim diminuir a contribuição da perna de trás com relação à estabilidade do movimento. Então a gente vai aumentando a independência da perna da frente, aumentando a estabilidade, a exigência de estabilidade na perna da frente. O ideal desse exercício é fazer ele em uma superfície plana, mas a ideia é já tirar a contribuição da perna de trás. Então a perna da frente ela tem total autonomia com relação ao movimento. Então toda a instabilidade gerada pela única base de apoio, ela aumenta a dificuldade do exercício. Agora, aumentando o nível de dificuldade, o agachamento unilateral sem apoio da perna de trás. Então, à medida que eu vou abaixando, a minha perna de trás só encosta no chão quando chega no limite do movimento. Então, o meu joelho e o meu pé encostam no chão quando eu estou embaixo no movimento. Isso gera instabilidade na maior parte do movimento do agachamento unilateral. Então o Vitor ele fez o primeiro exercício muito bem executado. Da mesma forma, o segundo exercício. O terceiro exercício a gente já começa a ver alguma quebra de padrão. Então a gente tem duas alternativas. Ou diminui a altura do agachamento suspenso, então ele vai subir em alguma altura que seja menor do que essa que a gente fez no exercício. E a outra alternativa é a gente ficar no exercício 2 até ele aumentar a mobilidade de tornozelo e quadril, e a gente testar a estabilidade nesses maiores pontos de mobilidade para poder evoluir para o terceiro, para o quarto exercício até chegar no pistol. Então, qual a conclusão que a gente pode tirar do movimento pistol? Primeiro, ele é um agachamento unilateral, e ponto final. Segundo, como não tem interferência, não tem o aumento, o incremento de cargas externas, como anilhas e barras, isso diminui a pressão que a gente exerce sobre a nossa coluna, nos espaços interdiscais. Então esse é um ponto muito positivo para os agachamentos, levantamentos, para os exercícios em geral de membro inferior. Então eles são muito importantes, muito válidos, porque além do aluno ter que fazer muita força para sustentar o peso do próprio corpo com uma perna, a gente diminui a pressão exercida nos espaços interdiscais da coluna. Porém, o pistol, ele é um exercício muito difícil de ser feito, porque muitas pessoas não são preparadas para executar ele. Então não tem mobilidade ou estabilidade adequada para realizar essa tarefa.
Então por isso que é muito importante essa progressão de exercício até chegar no ponto máximo, que é o pistol, e é o exercício mais difícil de agachamento no lateral. Então agradeço a você que ficou aí até o final, muitos conceitos aí destrinchados do pistol, então progressões de exercício até chegar a ele. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, curte o vídeo, e se tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários ou então me manda uma mensagem no Instagram, beleza? Então valeu, até a próxima!